muito gostoso estar aqui com vocês. Um prazer muito grande. Obrigada para os seus pastores por nos receber com tanto carinho. Muito obrigada. E o nosso desejo é que nesses dias que a gente está aqui ministrando para vocês, que a gente possa estar passando para vocês bastante ferramentas para ajudar vocês nos seus relacionamentos, né? Entre casal, entre pais e filhos, né? Entre relacionamentos em geral, que vocês possam estar realmente aprendendo alguma coisa que nós temos aprendido. Então, o nosso desejo de estar passando para vocês aquilo que a gente tem aprendido nesses últimos anos. Deixa eu falar um pouquinho sobre quem nós somos, né? Eu sou filha de pastores, né? Do pastor Tomás, pastora Alissa. Meus pais vieram dos Estados Unidos em 1965 para o Brasil. E eles estão no Brasil desde então. E eu nasci, né, no ano seguinte. Eles já tinham 2 filhos. E eu nasci no ano seguinte. Então, eu sou bicho do Paraná. Nasci no norte do Paraná, em Apucarana. Nasci, cresci. E daí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, nós nos mudamos para Curitiba. Porque daí meu pai foi ajudar o pastor Miguel Piper na igreja que ele tinha ali em Curitiba. E depois de um tempo, eu fiquei bem envolvida com os jovens, com os adolescentes, com a música, né? Mas eu sentia assim, que Deus estava me chamando para estudar. Eu queria aprender mais as coisas de Deus. Eu sabia as coisas de Deus, mas às vezes as pessoas me perguntavam as coisas e eu não sabia por que eu cria naquilo. Mas eu sabia que eu cria, mas eu não sabia explicar. Eu falei, não, eu quero fazer um instituto bíblico para eu poder explicar para as pessoas os porquês, né? Então, eu fui para Portland, nos Estados Unidos, para estudar. E lá em Portland, eu conheci algumas pessoas. A verdade, gente, contar um segredinho para vocês. Quando eu fui para lá, eu fui bem focada que eu não ia gostar de nenhum americano, eu não ia casar com americano, porque, bem sinceramente, eu acho que poucos, os pastores aqui conhecem a minha mãe. Minha mãe fala com sotaque até hoje. Ela mora mais, né, de 50 anos no Brasil e até hoje ela fala com sotaque bem carregado em português. E eu lembro assim de falar assim, eu não vou casar com alguém que fala português com sotaque. Então, era um dos motivos que eu não ia casar com americano. O outro motivo que eu não queria casar com americano, porque na minha imagem, na minha percepção, os americanos eram mais frios, assim, não eram muito carinhosos, afetivos, né? O brasileiro sempre é mais assim, carinhoso, né? Se cumprimenta com beijo e abraço e tal. Os americanos são um pouco mais reservados, né? Eu falei, não, eu quero casar com um brasileiro, que vai ser bem mais carinhoso, né? Romântico, né? Então, assim, eu já tinha dito para Deus como que a coisa ia funcionar. E vocês sabem que funciona, né? Quando você fala para Deus como que as coisas têm que ser. Nada daquilo que você acha que tem que ser, às vezes acontece, né? Então, eu fui para lá bem focada. Falei, eu vou estudar, ninguém vai me tirar do foco, porque eu estou aqui para estudar a palavra de Deus e não vai ter homem nenhum que vai me tirar do meu foco. E fui estudar. Nesse meio tempo, uma amiga minha brasileira também foi estudar para lá. E um belo dia ela chega para mim e fala, eu tô gostando de um rapaz. Tô paquerando um rapaz. Eu falei, quem? Ela falou, o Skip. Daí eu assim, Skip. Não, tinha assim 300, 400 alunos ali onde a gente estudava, né? Daí eu falei, você está falando aquele cara, o chefe de cozinha ali no final de semana? Aquele Skip? Ela, ele é muito legal. Gente, eu não conhecia quase ele, só tinha visto ele. Eu falei assim, nada a ver, né? Mas eu falei, sabe o quê? Eu vou conhecer esse cara melhor. E eu fui, né? Um dia, eu resolvi ir, assim, no final da tarde, que eu sabia que ele já não ia estar trabalhando. Falei, eu vou lá, vou fazer umas perguntas para ver se ele é bom o suficiente para minha amiga. Uma boa amiga faz isso, né? Então, eu fui lá para sondar o cara, né? Para ver as intenções dele com a minha amiga. E ele tinha terminado lá o trabalho, tinha mais um amigo brasileiro, uma amiga lá minha. A gente sentou numa mesa assim, sentei na frente, ele sentou na outra ponta. Eu falei, eu queria fazer umas perguntas para você.
Daí comecei a disparar um monte de perguntas, mas tentando ser bem sutil para não deixar ele saber que eu estava fazendo as perguntas por causa da minha amiga, né? Porque eu não queria entregar assim a coisa, né? Vamos fazer bem assim. Gente, acho que passou o quê? Umas 2h30, mais ou menos, né? Fazendo perguntas, e ele fazendo perguntas de volta para mim. Quando terminou aquelas 2 horas, quase 3 horas de interrogatório, né? Eu levantei dali e falei, mas esse cara é bem interessante, né? Bem inteligente, né? Uau! Né? Daí eu voltei assim, falei, sabe o quê? Falei assim, eu vou ajudar minha amiga, né, nesse relacionamento dela com ele. E voltei e comecei a tentar ajudar eles. Você sabe como que a gente faz, né? Quando a gente quer ajudar as amigas e tal, e né, fui tentando, mas daí no fim, não, né, graças a Deus não era para dar certo, né? Porque não deu certo. E ela acabou voltando para o Brasil, eu continuei lá estudando, mas por causa daquela situação, nós nos tornamos grandes amigos, né? E de verdade, assim, eu não tinha nenhum interesse nele e ele não tinha nenhum interesse por mim, porque eu tinha deixado bem claro que eu não ia casar com americano, que eu não queria nada a ver com americano, né? E ele achou assim que eu era muito, não sei se ele achou que eu era exibida, não sei, né? Que ele falou, se ela é tão assim que não vai casar com americano, eu também sou tão assim que não vou casar com brasileira também, né? Mas, por causa disso, a gente acabou se tornando grandes amigos. Porque não tinha que fazer, né, joguinho nenhum, não tinha que impressionar ninguém, a gente realmente ficou assim super bons amigos. E criamos uma amizade assim quase como de irmão e irmã. E foi muito gostoso, porque a gente conversava muito, a gente gostava muito das mesmas coisas, tinha a mesma paixão pelas coisas de Deus, então a gente discutia muitas coisas e tal. E eu sempre dizia, se você for paquerar, aquela sim, aquela não, aquela, sabe? E eu dava as dicas para ele, né, de quem ele podia paquerar e quem ele não podia. E ele me ajudava também, né? Daí, uma longa história, gente. Terminamos o instituto, ele teve um relacionamento que não deu certo, eu também tive um relacionamento que não deu certo, mas no fim, as coisas vão, né, dando aquelas voltas, e a gente começou a sentir que a nossa amizade estava assim um pouco mais intensa, né? E eu comecei a ver aquilo ali e falei, não, mas isso não é de Deus, isso só pode ser do diabo, né? Porque Deus sabe que eu não posso casar com ele. Em primeiro lugar, ele não é meu tipo. Segundo lugar, ele é americano, né? E todas aquelas outras coisas que eu já tinha falado para Deus, né? Que tinha que ser assim, né? E, gente, eu fiquei lutando e relutando com toda a questão, porque eu sentia realmente um chamado para o Brasil. E eu falei, eu não vou, de fato e de verdade, eu não vou casar, eu prefiro ficar solteira o resto da minha vida, mas eu não caso com a pessoa errada. Eu não vou casar com alguém que vai me tirar fora daquilo que Deus tem para mim. Então, se for para ficar solteira, eu fico solteira, mas eu não vou casar com a pessoa errada. Então, eu orava muito, eu dizia, Deus, isso não deve ser de ti, tira qualquer sentimento que eu tenho por ele e tal. E a gente até dava uns tempos, ficava sem conversar um tempo, mas daí, quando via, a gente estava ali de novo, a gente amava conversar um com o outro, gostava de estar junto, sabe? E eu orava, dizia, Deus, não. Passou mais de um ano orando, e falando, Deus, o que o Senhor tem? E daí, finalmente, né, todo um processo, e conversando e me aconselhando com pessoas e tudo, eu cheguei um dia assim, eu estava orando, e eu senti Deus falar para mim, Deb, você precisa abrir mão do Brasil, e você precisa casar com o Skip. E eu assim, eu não estou entendendo mais nada, né? Mas era muito forte, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. E daí, se não me engano, foi ou naquele mesmo dia, no dia seguinte, ele ligou para mim, ele morava na Califórnia, daí nessas alturas, né? Ele ligou para mim e falou assim, olha, eu estava orando e Deus falou comigo, eu preciso ir aí falar contigo. Daí ele viajou 12 horas da Califórnia até Portland, e ele sentou comigo, ele falou, olha, Deus, eu estava orando e tal, e eu senti que Deus falou para mim que eu preciso abrir mão dos Estados Unidos, e eu preciso estar disposto a aprender português, mas é para mim casar com você. Aleluia, né? Daí nós olhamos um para o outro e agora, o que a gente vai, né?
Daí foi um processo. Ele veio comigo para o Brasil, dali uns meses. Meu irmão mais velho estava se casando, ele veio comigo, conheceu minha família, conheceu o Brasil e tal. E 1 ano depois nós nos casamos. E naquela época ele era pastor de jovens na Califórnia. Passamos a pastorear juntos os jovens lá. E depois de uns 2 anos, a gente trouxe um grupo de jovens para Curitiba, numa viagem que a gente fez. E naquela viagem, ele acordou um dia e falou assim: olha, Deus falou comigo que é para a gente mudar para o Brasil. E então daí a gente voltou para os Estados Unidos. Nesse meio tempo, engravidei, acabamos tendo nosso primeiro filho e tal. Acabamos voltando para o Brasil em 1993. Foi quando eu conheci a Débora. E daí nós passamos a trabalhar com o pastor Miguel. Ficamos trabalhando lá na comunidade cristã por 11 anos. E nesse tempo a gente fez um pouquinho de tudo. Trabalhamos com as crianças, trabalhamos com acho que todas as áreas da igreja que tinha, praticamente a gente fez, né? Inclusive com os adolescentes, que foi na época que a gente acabou pastoreando a vida da Débora, né? Foi na época que a gente estava sobre os adolescentes. E depois, eventualmente, a gente passou a trabalhar com casais. E de fato, casais e famílias são algo assim que queima no nosso coração. Nós temos uma paixão por trabalhar com casais, e a gente vê o inimigo vindo com tudo para destruir as famílias. O alvo do inimigo é matar, roubar e destruir. E ele tem como alvo destruir as famílias, né? É só você olhar lá fora, você vê nas notícias, você sabe que isso é algo que o inimigo não para. Ele está o tempo todo tentando destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Então, nós temos essa paixão muito grande de ajudar os casais, as famílias a se relacionarem, a entenderem o que Deus tem para cada um. Então, nós fazemos muito aconselhamento de casais, nós fazemos aconselhamento com jovens que querem casar, né? Fazemos aconselhamentos pré-nupciais para ajudar o pessoal a entrar bem num casamento, né? Porque a gente quer que eles tenham um casamento maravilhoso. Nós, graças a Deus, nós temos um casamento maravilhoso. E o nosso desejo é que todo mundo tenha um casamento como o nosso. Então, a nossa vontade, nesses dias que a gente está aqui, da gente poder passar para vocês ferramentas, dicas, né, coisas que nós temos aprendido no decorrer da nossa vida, do nosso casamento, para que vocês também possam desfrutar daquilo que Deus tem para a vida de vocês. Amém? Então, abra o coração, fica aberto, que nós vamos passar tudo que a gente puder passar para vocês. Amém? Amém. Obrigado. Amém. Que privilégio por nós. Obrigado por esse convite. Você vai perceber também, eu não tenho tanto sotaque como ela falou. Gente, eu preciso confessar, essa época da Olimpíadas, né? Dá tanta vontade por mim correr e pegar essa coisa, fazer algumas assim e descer lá, mas acho que eu vou usar a escada, porque vai ficar muito ruim se eu quebrar esse coisa aí. Amém. Vamos lá. Eu coloquei algumas slides. Vamos começar com a primeira aqui. Isso. Então, só para entender bem, quantos de vocês são casados? Levanta a mão bem altos para mim, a maioria das pessoas. E quantos de vocês quer casar um dia? Ok. É engraçado, mas esses jovens falam, eu não sei, mas por dentro, sim. Ok. Hoje à noite a gente vai falar muitas coisas mais focalizadas na parte do casamento. Mas porque esses são princípios que a gente vai passar por vocês. Esse funciona. Entra o casal, entra amigos solteiros, entra noivados, entra filhos até os pais. Todo relacionamento funciona. Então, eu vou tentar aplicar nas várias coisas, mas você vai perceber, eu tentei colocar coisas até engraçadas para os casais, eu não sabia que vai ter tantos jovens, então eu tirei algumas, mas me perdoa.
Porque eu não estava querendo passar a linha que normalmente eu passo um pouquinho. Então, quando nós pensamos sobre casamento, é engraçado como todo mundo tem um conceito de o que é casamento, o que vai acontecer, a um nível de dificuldade que é normal e nível de dificuldade que é abnormal, coisa assim. É interessante, quantas pessoas, eu lembro pessoas falando comigo, Deus não te dá quem você quer, Deus vai dar quem você precisa, sabe? Como é quase castigo, sabe? Eu quero essa pessoa bem bondosa, bem legal, mas você é um cara ruim, então você vai... Eu não sei como e onde pegou essa coisa. Tinha pessoas que falaram comigo, você vai casar, os primeiros 2 ou 3 dias você vai ser no céu, sabe? Os próximos 2 anos, inferno, sabe? Mas fica firme e anda assim, não fala muito e você vai sair do inferno e vai ser um pouco melhor. Pessoas falam esse tipo de coisa, assusta a gente não sabe bem o que é certo, o que é normal. Seu casamento é normal. Vocês jovens que estão querendo casar, eu vou falar alguma coisa. Deus está querendo por a gente viver uma vida em abundância. Então, esse não é uma pessoa, eu não gosto dela muito, mas é quem eu preciso, sabe? Esse não é uma vida em abundância. Deus está querendo esse bênção na nossa vida. É um momento importantíssimo por essa geração para ver famílias saudáveis. Engraçado por mim, às vezes eu fico chocado. Igrejas, pessoas batizadas no Espírito Santo, falando em línguas, coisas assim, mas com vidas medíocres. Casamentos medíocres. Como esse pode ser? O Espírito Santo veio para habitar dentro de nós, não é para a gente só falar em línguas. É para encher a gente com poder. Essa é a coisa principal. Mas poder por o quê? Para expressar o amor de Jesus em todas as formas. E uma das formas que está faltando bastante esse área de casamento, de pais e filhos, e a criação de pais e filhos de uma maneira certa. Mas o que está acontecendo a vida é complicada, não é? A gente trabalha mais do que nunca, a economia, problemas, nós temos muitas coisas acontecendo. E, então, a gente vai ajudar com todas essas coisas. Depois desses 3 dias, você não vai ter mais nenhum problema, então. Mas vamos começar com esses 5 estágios de maioria dos casamentos. Então, primeiro, época do namoro. Por quê? É difícil fazer com jovens. Jovens faz isso. Quando eu faço isso, jovens faz isso com os ouvidos. Muitas pessoas falam, é óbvio que eles estão namorando porque eles estão beijando. Porque depois do casamento, eles não querem beijar mais, eles só querem fazer outra coisa mais, sabe? Então, época do namoro. A segunda época eu tirei a foto, então vamos pular para número 3, que é o primeiro mês. Segundo mês. E terceiro mês e diante. E muitas vezes a gente acha que esse é normal, sabe? Um dos motivos porque muitas vezes é normal. João 10:10 fala, ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas roubar, matar e destruir o quê? Sabe? Ele está querendo atacar a nossa família, porque se ele ataca a nossa família, ele ataca toda a nossa vida. Eu vou falar, eu não conheço ninguém que está feliz quando eles não estão felizes com um casamento ruim. Ou com problemas com seus filhos, sabe? É uma coisa quase impossível para ter essa vida vitoriosa quando a gente está lidando com altíssimos problemas nessas áreas. Mas Jesus veio para o quê? Ter vida e vida em abundância. Esse é onde a gente quer chegar.
Então tem esses dois caras, um fala com o outro, tem o mesmo sentimento, Osmar. Aquela sensação que estamos indo em círculos. Gente, isso é muito engraçado. Hoje essa conferência vai ser bem comprida, porque... Ok. Então, o barco está indo em círculos, né? Mas por que o barco está indo em círculos? Olha a figura. Eu sei que alguns de vocês estão percebendo. Então, tem alguns caras bem fortes de um lado e tem as pessoas mais magras no outro lado, né? Tá. Então, o que tem? Tem duas pessoas que identificaram um problema, não é? Nós estamos indo em círculos. E é óbvio que eles estão satisfeitos com isso. A gente identificou. A gente está indo em círculos. E o outro está falando, é mesmo, eu concordo contigo. Mas o que eles precisam fazer? Eles precisam fazer alguma coisa, não é? Ou seja, a solução é complicado. A solução, alguém precisa de um PhD em barcos para resolver? Não. Muitas vezes, a maioria das vezes, em casamentos, pessoas eles identificam muito bem os problemas. Normalmente a mulher fala, meu problema é meu marido, então. Mas muitas vezes eles identificam coisas que são os problemas, coisas assim. O problema não está na identificação do problema, é o que a gente faz quando nós achamos os nossos problemas. Vai precisar para a gente viver uma vida, fazer algumas mudanças para ter um resultado diferente. Albert Einstein fala isso, não há maior sinal de loucura de fazer a mesma coisa repetidamente e esperar cada vez um resultado diferente. Então pessoas falam, então a gente está indo em círculos, mas ainda coloca esses mesmos caras grandes nesse lado, os mesmos caras magros no outro lado. Tem pessoas que identificam que nós temos problemas com grana. Mas o que faz? Faz o curso de finanças? Nós fizemos, a gente faltou 3, 4 aulas daqueles 5 aulas, mas a gente fez o curso. Sabe? E também eles falaram algumas coisas, como não entram em dívidas. Eles não entendem, nessa economia precisa, não pode viver sem entrando em dívida. Ou seja, sabe que muitas vezes a gente quer justificar por que nós estamos fazendo as coisas. Porque existe alguma coisa dentro de nós que se nós podemos justificar o que nós estamos fazendo, nós podemos repetir o que nós estamos fazendo. E a verdade, o problema é a economia, a presidente Dilma, essa pessoa, meu líder, meu pastor, alguém de Joinville, quem sabe? Não é verdade? Se nós fazemos isso, se o problema é lá, é mais tranquilo para nós, porque não tem nenhuma responsabilidade em mim para mudar, porque o problema é, vocês sabem quem? Provérbios fala de uma maneira menos delicada. Como um cão volta ao seu vômito, assim insensato repete a sua insensatez. Burrice, as coisas erradas que vocês fazem. Ou seja, essa vida fazendo as mesmos coisas, os mesmos problemas, a gente precisa ver se a gente está agindo na forma que a Bíblia está falando, que um tolo, uma pessoa um tolo age. Entendo falando, eu não estou chamando ninguém nisso, mas a gente precisa, às vezes, identificar se nós estamos fazendo esse prático, vamos lá. Engraçado esse versículo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Muitas vezes, quando nós pensamos sobre... A gente sabe, todo mundo desde criança, a casa construída na rocha, sabe? E aquele areia. E a gente só pensa sobre a minha vida está construída em Jesus. Eu vou falar, eu conheço muito pessoas que o casamento está em Jesus. Ou seja,
duas pessoas que amam Jesus. Eu estou falando de verdade, amam Jesus, mas a vida deles é uma bagunça. Como isso é possível? Como pode ser se pessoas boas que amam Jesus podem ter uma vida... O problema é eles não estão praticando partes dos princípios que Deus deu por nós. Ou seja, pessoas boas com práticas ruins. Esse é o que... E muitas vezes a gente justifica os nossos problemas porque a gente sabe, eu sou um cara legal, eu sou uma pessoa bom, sabe? Então, deve ser melhor assim. Casamento é assim. Casamento não é assim. A gente pode viver essa vida na abundância. A gente pode deixar nossa esposa triste quando a gente sai, feliz quando a gente volta, sabe? Mas não é no preço do banana. A gente precisa trabalhar duro para fazer isso. Então, como base desse final de semana, eu quero explicar esse gráfico, esse um Venn diagram, não sei. Sabe esses bolinhas, né? Que onde tem no sobrepor, a gente está colocando essa palavra intimidade. Então, esses dois bolinhos. Então, por mim, eu sou azul aqui, coisas que eu conheço sobre mim. Minha vida, infância, coisas do meu passado, da minha família, amigos, e até coisas que eu fiz ontem e hoje, e coisas que eu penso sobre o nosso futuro, coisas assim. Essas são coisas que eu conheço de mim. Deve ter essas mesmas coisas, não é verdade? Sim. Onde ela explica, ou ela conversa e fala, olha, essa coisa aconteceu comigo quando eu era pequeno, ou ela fala um pouco da história, as bolinhas começam a ficar mais perto, não é verdade? Ou seja, aconteceu aqui hoje à noite. Quando Debbie subiu lá, você quase não sabia nada da nossa vida, né? Mas depois daquelas 2 horas que ela falou, vocês conhecem quase tudo da gente, não é? Eu estou brincando, só foi 1h30. Ele falou, Debbie. 2 testemunhos, sabe? Então, o que aconteceu? Ou seja, até conosco, nesse contexto, Debbie explicando a família do pastor, que chegou tantos anos atrás, criou um pouco de intimidade. Imagine se a gente compartilha mais coisas da nossa vida, esses bolinhos fazem isso. A casamento é assim. Então, se eu quero mais intimidade com minha esposa, o que eu preciso fazer? Eu preciso compartilhar mais de mim por ela e vice-versa. Não é verdade? Então, esse conceito aqui me ajudou bastante. A gente estava pensando, eu estava meditando, Deus, me explica essa coisa melhor para mim, essa coisa de intimidade, e finalmente nós chegamos nesse coisa. Porque eu percebi, o mais que eu estava explicando as coisas por Debbie, porque eu vou falar, Debbie, eu chegava do serviço, sabe? Estava até trabalhando num lugar que eu não gostei tanto, sabe? E quando eu cheguei do serviço, o que Debbie me perguntou, como foi meu dia? Como foi seu dia? E eu, como todos os homens nesse planeta, eu dei uma resposta. Foi bom. Que é quase metida, né? É curto e quase metida, sabe? Foi bom. E Debbie, como quase todas as outras mulheres nesse planeta, começou a ficar frustrado e bravo com essa resposta. Sabe o que é, gente? Não é que eu estava aqui dentro, eu quero ser um marido muito ruim hoje. Quantas maneiras eu posso ser ruim hoje? Eu sei, quando eu chego em casa, eu não vou falar sobre meu dia, sabe? A gente não pensa desse jeito. Sabe o que é? Eu trabalhava aquele 8 horas inteiras, 9 horas, o meu chefe me tratou meio assim, sabe? Eu não gostei tanto, eu estava tão feliz chegando em casa. Porque acabou aquele 9 horas do meu dia. E sabe o que Debbie quer para mim fazer? Reviver esse 9 horas e para mim viver 2 vezes em vez de só 1.
Era interessante porque eu estava frustrado, ela estava frustrada. Obviamente eu estou empurrando um pouquinho as coisas, mas o que aconteceu? Depois eu estava percebendo isso, eu percebi, Debbie não está só querendo, porque às vezes eu penso, por que ela quer saber que tinha esse problema lá, coisas assim que não era tão importante, sabe? Ela não estava querendo mais informação, ela estava querendo mais intimidade. Uma vez que esse ficha caiu por mim, algumas coisas mudaram em mim. Ou seja, eu pensei, poxa, se eu falo mais do que as coisas principais que aconteceram no meu dia, coisas assim, eu realmente pode criar mais intimidade com ela. E use isso como uma ferramenta por isso, em vez de só... E com esse mudança de paradigma para mim, essa mudança de vista, eu comecei a falar coisas. Até durante o dia, porque eu não sou muito bom, até durante o dia eu fiz algumas anotações para... Debbie vai achar isso importante, sabe? Para ter material, porque às vezes eu até tinha vontade para falar, mas eu não sabia, sabe, o que aconteceu. Esse princípio, por que é bem importante? Extremamente importante que a gente entender que esse é onde a gente quer chegar com o nosso cônjuge. Quando a Bíblia fala um só carne, está falando sobre um nível de unidade, sabe, que é um nível espiritual. Esse é o que Deus está querendo por nós. E quando nós temos esse lado direito, existe essa felicidade, esse vida na abundância em nosso casamento, que é maravilhoso. Mas muitas vezes, se a gente faz essa matemática comigo, a maioria das pessoas gasta menos de, acho que era 7 minutos, conversando com a esposa por dia. 7 minutos onde é só ele e ela. Era alguma coisa assim. Para algumas pessoas, 7 minutos e meia, que tem mais de falar. Muitas dessas pessoas que falam 7 minutos por dia com a esposa, eles são pessoas, empresários, algumas dessas pessoas até têm secretários, que eles estão juntos 8, 9 horas por dia com a secretária. E o que acontece muitas vezes... Pessoas não pensam, eu acho que eu vou ter um caso. Às vezes o que acontece é pessoas não estão cuidando bem essa área de intimidade. No lado positivo, eles não estão trabalhando com a própria cônjuge para ter mais intimidade junto. E o que acontece é quando a secretária desse chefe, como foi? Você é meio triste. Tudo bem em casa? E ele começa a falar, sabe, eu e minha esposa, nós estamos brigando. Ele compartilhou alguma coisa dele por ela, não é verdade? E o que aconteceu com as bolinhas entre ele e ela? Aumentou. Ou seja, aumentou intimidade. Dia após dia, 8 horas por dia, 6, 7 vezes, às vezes, por semana, sabe? Muito tempo assim, compartilhando mais e mais. Oxa, sua esposa não te valoriza como deve. E você, por dentro, fala, é verdade. E com mais intimidade com outra pessoa que não deve, o que acontece? Até a esposa está nervosa e tem resultados em casa, que causa um afastamento assim. E esse é como as coisas ruins acontecem. Normalmente, eu estou falando normalmente, é um processo mais ou menos assim. Então, nós podemos trabalhar bem duro, para ter esse vida na abundância com a pessoa que a gente ama. E quando nós estamos fazendo isso, e nós temos isso, a gente também está cuidando com outras pessoas. A gente fala, em nossa igreja, a gente fala redes de proteção.
Rede de proteção, a gente fala com todos os líderes, a gente tem mais ou menos 8, 9 coisas a gente pede. Então, a maioria dessas coisas são pequenas. Se você trabalha onde tem escrivaninha, você coloca fotos bem grandes da sua esposa e seus filhos. Mostra que você é o cara mais feliz de vida com essa família assim, sabe? 2, a gente não fica em carros com o sexo oposto sozinho, eu com outra mulher. Se um caso precisa de uma coisa por causa do serviço, eu lembro, tinha uma época, eu estava precisando almoçar assim, eu ligava a Debbie, eu estou saindo, assim, tudo bem, eu te ligo quando eu volto, sabe? E a gente tem mais ou menos coisa assim. Quando alguém, e esse é um das chaves aqui, quando alguém pergunta, tudo bem em casa? Você parece um pouco triste. Fala, não, tudo tranquilo, tudo jóia. Tudo jóia. Às vezes a gente precisa falar isso em fé, sabe? Porque não é tão jóia, sabe? Ou, é uma joia, mas não é joia preciosa nesse momento, sabe? Entendo falando, a gente não precisa responder dessas pessoas, mas a gente não precisa porque é uma regra legalista, não. Porque quando nós fazemos isso, a gente não cria nenhuma intimidade com pessoas que não devem. Simples, não é? Tá. Ela está lendo um livro, Arrumar Seu Casamento, ele arrumar seu carro. Então, não é tão engraçado, mas me ajuda para entrar nesse slide. Eu não sou um cara, eu não entendo muito de carro. Gente, quando o carro quebra, assim não é uma coisa bem simples. Então, a gente olha esse carro aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse cara deve levar esse carro para um eletricista? Alguém acha um eletricista resolve esse problema aqui? Não, por que não? Existem algumas pistas que é óbvio que o problema é outro sistema, não é sistema elétrico, é um outro sistema, não é verdade? Ou seja, no carro existem vários sistemas. Então, a gente não precisa ter um PhD de arrumar carros, a gente só precisa saber algumas coisas básicas dos sistemas do carro para levar o carro para um conserto e uma ajuda na pessoa que entende aquele sistema. Como carros, quase todos os problemas conjugais acontecem no contexto de sistemas. Hoje à noite eu vou falar quantos sistemas nós podemos falar até o tempo acaba, ok? Então, eu coloquei, como a gente tem essas coisas num carro, eu vou usar esses sistemas mais ou menos assim. Ou seja, quando você está no carro dirigindo, e a luz, se você tem um carro mais novo, a carros velhos, as luzes, a gente acha não significado nada. Mas novos, a coisa assim, o carro está esquentando, a melhor coisa é você afastar o carro e resolver o problema, não é? Se não é problema e vai para frente, a gente pode até ter problemas muito mais sérios. Essas coisas existem por um motivo, para dar um alerta, para um bandeira vermelho, cuidado, preciso arrumar essa coisa. Então, eu vou falar sobre sistemas hoje à noite, ok? Primeiro, é esse sistema da conta bancária emocional. Esse veio de um livro que eu li muito tempo atrás, 7 Hábitos de Pessoas Muito Eficazes. O livro eu gostei bastante. E ele falou sobre esse conceito de sistema da conta bancária emocional. Você quer explicar isso? Então, ali em Gálatas 6:7 diz assim: não deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O porquinho gordinho e o porquinho magrinho, né? A ideia é assim, em todos os relacionamentos que a gente tem, a gente está sempre investindo, né, no relacionamento, mas tem momentos que a gente faz saques também. Como a gente faz numa conta bancária, que a gente faz, né, a gente faz depósitos na conta, daí você fica com saldo, e daí quando você precisa, você vai lá e saca, ou usa teu cartão de débito e acaba saindo o dinheiro da sua conta, não é mesmo? Se você não tiver dinheiro na conta, você vai ficar
Ou não vai conseguir tirar, ou vai ficar com saldo negativo, não é mesmo? Então, assim acontece nos relacionamentos também. A gente está sempre investindo e sacando, né? Constantemente, com os nossos cônjuges, com nossos amigos, com os nossos filhos, com as pessoas do trabalho, a gente está constantemente fazendo depósitos e saques. E a ideia que a gente precisa estar colocando dentro de nós é que a gente precisa estar fazendo muito mais depósito na vida das pessoas do que saques, não é mesmo? A gente precisa estar investindo, porque você nunca sabe quando você vai precisar fazer um saque, né? E se você não tem nada lá para sacar, vai ser algo bem difícil e bem terrível. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Pensa num cenário. A esposa está em casa lá, de repente o marido chega no fim da tarde, abre a porta assim, entra assim, vai lá, senta no sofá, põe o pé para cima, liga a televisão, traz um copo de água para mim, um café também. E a esposa assim, meu Deus do céu, né? Se a conta bancária dela está negativa, ele não tem feito muitos depósitos, o que ela vai pensar naquele momento? Meu, mas que estúpido, que coisa grossa. Chega. Primeiro, ele nem falou boa tarde, nada. Entrou direto, né? Quase bateu a porta na hora que entrou. Sentou lá, olha lá, nem me perguntou como foi o meu dia, nada. Está lá sentado assistindo TV, como ele sempre faz. Ó, como é que é isso? Né? E aquela coisa vai borbulhando dentro dela. Por quê? O saldo dela está negativo, está baixo. Né? Ela está assim, meu, o que é isso? Olha só o jeito dele, né? Outro cenário, vamos voltar para trás, vamos imaginar que ele tem feito depósitos na vida da esposa dele, que ele tem falado coisas, tem encorajado ela, tem feito coisas e tal. Ele chega, mesmo dia, mesma coisa, entra, vai lá, põe os pés para cima, tá, liga a TV, pega um copo de água para mim, e um café também. Ela pega e fala, uau, deve ter acontecido alguma coisa, porque ele nunca faz assim. Puxa, ele não falou boa tarde, não falou nada. Meu, deve ter acontecido uma coisa muito ruim no trabalho. Puxa, ela vai lá, faz um negócio, chega amor, está tudo bem. O que aconteceu hoje lá com você? Né? O que está acontecendo? Ai, você nem imagina como foi meu dia, foi terrível. Aconteceu isso. Ele vai falando, né? Você vê a diferença? Mesmo cenário, mesma situação, as mesmas pessoas. Mas a diferença é o saldo que está lá. O que está acontecendo e o que tem acontecido na vida da pessoa. Se você está investindo constantemente, no caso assim, no seu cônjuge e tal, você vai ter um saldo. Então, é bem importante descobrir quais coisas você pode estar fazendo para estar aumentando o saldo da conta bancária emocional das pessoas que moram com você. Né? Então, você pergunta, por exemplo, para o seu cônjuge, fala, o que eu posso fazer que vai fazer você sentir que eu estou fazendo depósitos na sua conta bancária? Né? Que coisas que eu faço? E que coisas que eu faço que você não gosta tanto, que acabam sendo saques na sua vida? Né? Muitas vezes a gente faz coisas e não percebe, e aquelas coisinhas vão sendo saques. E quando a gente consegue entender isso aí e trabalhar em cima disso, é até legal, porque você pode até conversar um com o outro, falar, amor, quando você faz aquele negócio, você sabe que, na verdade, é um saque para mim, tá? Daí o marido já entende o que você está falando, a esposa entende o que está falando, entende? Puxa, né? Não precisa falar, você sempre faz isso, né? Você joga a tua roupa no chão, né? A gente pode falar assim, ou a gente pode falar, amor, quando você joga a roupa no chão, você sabe que é um saque, né? Fica entendido o que é. Então, daí, quando o marido, por exemplo, vai, põe a roupa lá no cestinho, né, de roupa suja e tal, e a esposa sabe que aquilo é um sacrifício para ele fazer, aquilo acaba contando como um depósito, porque ela vê que ele está se esforçando para fazer uma coisa que vai fazer ela se sentir bem, que ela vai ficar feliz. Então, aquelas coisas vão contando como depósitos e saques. E se a gente começar a trabalhar e entender essas coisas um no outro, e vai ser diferente. Uma coisa que, de repente, por exemplo, a Débora, que poderia ser um depósito, para mim não fazia diferença. E vice-versa. Coisas são diferentes para pessoas diferentes. Mas vocês que moram juntos, que moram na mesma casa, precisam saber quais coisas são depósitos e são saques na vida das pessoas que você ama. Amém? Eu lembro, cedo no nosso casamento, eu estava querendo
fazer alguma coisa por Debbie, então eu pensei, toda mulher gosta de rosas. Então fui lá, eu comprei rosas por ela, sabe? Cheguei em casa, deu esses rosas por ela. Ela olhou para mim, obrigado. Era um pouco estranho o jeito. Eu falei, mas o quê? Ela falou, quanto você pagou por isso? Eu estava imaginando um resultado diferente, sabe? Obrigado, eu gosto tanto, sabe? Quanto pagou, sabe? Era interessante porque depois eu conversei com ela, você não gostou? Ela falou, não é que eu não gostei, eu preferi outras coisas. E a gente conversou sobre isso, ou seja, o que era interessante essa questão da sistema bancário emocional? Eu vi quando Debbie está meio assim, eu penso por mim mesma. Eu provavelmente faz tempo não fez depósitos boas na vida dela. Se não é uma coisa de pontos, sabe? Faz isso, leva lixo para a rua, faz essa coisa, lava a louça, faz isso, e quem sabe hoje à noite você vai ganhar um beijo, sabe? Esse sistema não é bom em nenhuma maneira, mas esse é bom para uma autoavaliação. Poxa, eu vi coisas tão meio estressadas em casa, é verdade. Faz meses que deve estar me pedindo eu trocar aquele lâmpada, sabe? Eu não sei porque eu não troquei, sabe? Mas vou mudar o assunto bem rapidinho. Como tem depósitos de coisas simples, às vezes saques podem ser coisas simples, coisas que preferem não fazer. Eu lembro até como pai. Eu era criança. Eu cresci numa família. Meu pai não sabia bem como dar afeto. Veio de uma família super alemão, o pai dele era alcoólatra, tinha muitos problemas. Eles nunca deram muito afeto um para o outro. Meu pai não me deu muito afeto. Para mim não era nenhum problema. Eu não tinha nenhum problema com isso. Não senti falta, sabe? Mas às vezes quando eu estava em casa descalça, sem sapato, meu pai, ele passa e ele pegou meu dedão, sabe? E ele segura. E às vezes deu uma girada. Ele fala, pai, para com isso, eu não gosto disso, sabe? Mas eu vou falar, eu já falei 1000 vezes. Eu vou falar, eu tenho 52 anos. Se eu ficar descalço na casa da minha mãe e pai, até hoje, meu pai, ele quer pegar esse dedão. E até hoje me irrita, sabe, um nível, eu não tenho palavras para falar qual nível. Então a pergunta é, por que meu pai faz isso? Ou seja, se ele já sabe que eu não gosto, por que ele faz isso? Sabe, gente, é alguma coisa bem importante para entender. Uma vez a ficha caiu, sabe o que é? Meu pai não sabe como dar afeto. E por ele, afeto é o quê? Pegando o meu dedão. Sabe? Então, a verdade é, meu pai precisa aprender algumas outras coisas, outras maneiras, sabe? Mas o outro, eu preciso aprender como não fica tão, não deixa como uma grande saque, ele está só tentando me deixar bravo, coisa assim. Jovens, seus pais te amam, às vezes faz coisa que te irrita, sabe? Às vezes é porque eles não sabem como expressar, sabe? Então, sabe? E você não pode imaginar o que eles aguentam de você indo por eles. Então, é bom ter uma paciência nesse área. O que são coisas, bem rapidinho, algumas coisas. O que é um depósito por você? Um depósito no seu sistema com a conta bancária emocional, que é uma coisa pequena. Ou seja, uma viagem para o Havaí. Esse é um depósito por todos nós, não é? Mas às vezes é uma coisa bem pequena. Eu sei, Debbie pediu para mim trocar uma lâmpada, sabe? Esse é uma grande depósito para ela. O que mais? Me ajuda. Por você, pessoalmente, o que é um depósito? Me ajuda. Oxa, chega no horário. Quem falou? Aham. Quem gosta de chegar no horário? E quem acha esse estressante demais? À toa.
Chegar no horário. Então, se alguém está querendo fazer um depósito na bancada emocional dele, chega no horário certo, ou, a verdade, chega mais cedo. Então, é simples assim. E quando você não faz isso, não é que ele vai ficar bravo contigo, mas é um saque violento, às vezes. Que mais? Bem rapidinho. Se ela faz um bolo da aipim. Existe alguém que não gosta do bolo da aipim? Oxe, tão gostoso. Me deu fome agora e a gente ainda tem 3 horas de mensagem. Mas alguém falou? O quê? Toalha? Toalha na porta. Ah, esse é uma saque. Você não gosta quando tem na toalha? Ela não gosta. Roupa na porta da guarda-roupa, coisa assim. Então, vamos lá para o próximo. Ok, ela está explicando para o homem. Esse resumindo é porque os homens não entendem as mulheres. Que leva a gente para o segundo sistema. Esse é o sistema de homem e mulher, ou seja, homens e mulheres são bem diferentes. Obrigado por pessoas que percebem muito trabalho que eu faço. Ok, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio dos seus mulheres e tratam com honra, com parte mais frágil, co-herdeiros, dom de graça. Nós precisamos tratar elas com entendimento, entendendo elas. Sabe o problema? Tem pessoas que falam, a gente nunca vai entender mulheres. A verdade é 100% não. Mas a gente pode entender muito, muito mais do que pessoas às vezes falam. Tem alguns livros que falam sobre essa questão. Esses livros são seculares, mas é bom falar com seus pastores se eles acordam. A ciência fez um mapeamento do cérebro do homem e mulher. Fizeram esse mapeamento para ver realmente eles descobriram que até o próprio cérebro é diferente um com o outro. Então, mas graças a Deus, você veio hoje à noite e eu vou compartilhar o que eu achei na internet. Então, esse é cérebro feminino. Mulheres, não fiquem bravos comigo, porque essa é ciência. Essa é ciência. E não fica bravo também, porque eles fizeram do homem também. Jovens, fechem os olhos. Mas é verdade, não é? É bem perto da verdade essa coisa. Ok. Nem glândula eu não tinha nesse departamento. Ok. Comunicação não falada entre homens e mulheres. O homem olha, oi. Sabe? Mulher. É diferente, não é? O que as esposas dizem? Debbie, pode ler para mim? Vá para o mercado, faça o bebê deitar no berço, lave e insere o carro, busque as crianças na escola, amasse o pão e deixe descansar. E o que homens ouvem? Vá deitar e descansar. Viu você? Mulheres, vocês falam, a gente não escuta, a gente está escutando bem, sabe? Tem muito julgamento, mulheres, homens, por gente, e não é justo, sabe? Às vezes a nossa perspectiva é diferente. Por exemplo, mulheres pensam sobre amor, sabe? Homens pensam, só uma perspectiva um pouco diferente. Ok.
As jovens estão falando, eu gosto desse conferência de casais. Né? A missão, ir para a loja e comprar uma calça, homem. Tempo 6 minutos. R$55. Mulher, 3 horas e 26 minutos. R$846 e ainda não comprou aquele calço. A gente entende que realmente é diferente, ou seja, se a gente viu como a fiação, sabe? Homens, eles têm provavelmente, é possível 4 fios, mas é mais ou menos isso entre esses 3 coisas. A mulher é um pouco diferente. Sabe que quando eu casei, foi um choque para mim. Porque Debbie, eu lembro uma vez ela falou, sabe que eu estava na rua, eu vi uma mulher andando, cruzando a rua, tinha sapatos vermelhos, sabe? Esses vermelhos me lembraram de uma vizinha, a gente tinha na outra casa, sabe? Que era casada com um cunhado e prima, e essa pessoa tinha câncer. E falei, Debbie, eu não entendi. Porque fala tudo isso para chegar na coisa, a X de questão, sabe? Vai direto, mas eu falei, Debbie, por que você falou esse jeito? É tão óbvio. É engraçado como até tudo que nós fazemos, a gente estava brincando essa semana, eu fiz um pão lá em casa, né? Um pão caseiro eu comprei essas panelas, essas formas, né? Que não gruda, as coisas não grudam, né? Então, eu comprei, bem especial, essas coisas, então... Eu tirei o pão, eu lavei, eu falei, Debbie, não usa essas coisas aqui, hein? Por quê? Porque, gente, Debbie usa essas coisas, e se a coisa não sai, e não pode usar nada de ferramenta de metal, hein? Debbie não só usa metal, ela usa a maior faca que existe. Sabe aquele facão que cara do norte usa? É só para tirar o brownie daquele forma, Debbie usa, sabe? Tem riscos e tudo, sabe? Então, eu tentei falar bem delicado. Debbie, ela falou, por que você falou isso? Eu falei, não, porque, sabe, é uma coisa minha, sabe? Porque eu estou fazendo pão, se você faz pão, tranquilo, mas deixa para mim tirar o pão, sabe? Da coisa, ela falou, mas, por que você está levantando esse assunto? Eu falei, por que você está culpando mim? Eu falei, não, eu não estava querendo levantar aquele coisa da brownie, eu achei era direto demais por essa situação. Então eu falei, eu lembro, sabe, na época eu tinha CDs, então eu cuidava bem meus CDs. Eu não sou assim com tudo, mas eu cuidava bem, então eu tirava, usava, depois eu colocava, normalmente o título reto, e era assim... Depois eu casei, eu chego em casa, quero escutar aquele música, eu abro, nem um CD dentro. Cadê outro? Eu vi lá em cima do livro 3 empilhados, sabe, um a outro, sabe? E outro, eu pego outro, eu abro, e um CD da outra música, nesse capa. E eu só falei com ela, olha essa coisa. Ela falou, tudo bem, mas às vezes você usa aquele batedeira e não limpa bem. Ok, Debbie, por favor, não use essa forma. Por quê? CD. Você não limpa a batedeira? Deixa eu me explicar. Já está explicado bem aqui. Quando ele falou para eu não usar as formas dele, eu achei o cúmulo. Como ele vai pedir para eu não usar as formas? Porque eu vou riscar as formas. Daí eu falei, por isso que eu falei,
Mas por quê? Né? Daí ele falou, porque, né, lembra meus CDs e nananã, um assunto de não sei quanto tempo atrás, né? Anos. E eu assim, como assim? 2 coisas na vida inteira dele e as trocentas coisas que ele faz, que ele não limpa, que ele não... Né? Sabe aquela coisa que aumenta, assim? Ó. Daí, assim, ele falou, me diz uma coisa que eu... Daí, da primeira coisa que veio, a batedeira. A batedeira, quando você faz o pão, você deixa tudo melecado a batedeira. Tem massa, tudo nas coisinhas ali. Depois eu falei, quem que é que limpa lá dentro daquelas coisinhas, tudo, né? Eu falei, você deixa Não lá. balançar a cabeça, você está encorajando ela. Para com isso. Eu não sei se eu estou errado, mas por minha resposta, mais ou menos, Debbie, por favor, usa as outras formas, não use esses 2. Obrigado que você faz pão caseiro em casa. Por mim, essa é a resposta. Não é vamos brigar. Não é verdade? Ou seja, a gente está brincando, esse realmente aconteceu, e essas são coisas que às vezes irrita a gente, sabe? Eu vou falar, quando a Debbie começa a pegar essas coisas bem longe, assim, às vezes eu fico um pouco frustrado, porque é impossível falar alguma coisa. O que você fala contra... mas a batedeira é suja uma vez, né? O que eu vou falar? Ou seja, a gente entra nessas coisas e tem uma frustração, que é essa coisa de homem e mulher. Então, esses sistemas são coisas que, quando a gente entende, por exemplo, às vezes, por exemplo, esse problema. Esse casal, até a gente começou a falar e coisa assim, mas essa era a diferença entre homem e mulher. E quando a gente usa isso, sabendo que tem as diferenças, por exemplo, Debbie sabe muito bem. Eu prefiro... Se você pode falar alguma coisa em 20 palavras, por que usar 220, sabe? Então, ela esforça muito para falar menos detalhes. Eu esforço muito para falar mais detalhes. E a gente chega numa conversa boa um com o outro. É verdade. Não. E olha, gente, é difícil falar em menos palavras. Muito difícil. Porque tem coisa assim que... né? Precisa dos detalhes. A mulher está morrendo de câncer, não é? Não tem graça só chegar e falar, a mulher está morrendo de câncer. Eu gosto de chegar, e, gente, eu estou aprendendo, né? Ainda estou aprendendo, já aprendi bastante, mas eu quero chegar e contar a história para ele. A minha vontade é de contar do começo, com todos os detalhes, inclusive o sapato vermelho e tudo mais que vai nos detalhes, para chegar no final da história. Ele não suporta todos esses detalhes, ele não quer saber de todos os detalhes. Então, a gente chegou num entendimento entre nós. Quando ele vai contar as coisas para mim, ele tenta lembrar de mais detalhes, porque eu gosto. Eu quero saber do dia dele, eu quero saber o que aconteceu, o que aquela pessoa falou, o que a outra pessoa respondeu, o que a pessoa estava usando, se ele conseguir lembrar, né? Não precisa ser tão detalhado, mas as mulheres, no geral, as mulheres gostam um pouco mais de detalhes, né? A gente está exagerando um pouquinho aqui, mas a gente gosta um pouco mais. Os homens, no geral, e eu sei que tem, às vezes, os casos um pouco invertidos, tá? Mas eu estou falando, em geral, né? Os homens preferem que as coisas sejam mais objetivas, né? Um pouco mais, vai direto no assunto, não fica enrolando tanto e fala o que você tem que falar. Quando eu vou contar coisa para ele, principalmente história assim, mais assim, né, que envolve alguma coisa, eu quero, e eu expliquei isso para ele, eu falei assim, não é às vezes que eu quero só contar um monte de detalhe e deixar você entediado com todos os detalhes, mas muitas vezes eu quero contar as coisas para ele, eu quero que ele sinta o que eu senti naquele momento, quando eu fiquei sabendo daquela situação, entende? Então, eu não quero simplesmente chegar no final, você sabia que fulano está com câncer? Eu quero que ele entenda todo o processo para chegar naquilo ali, entende? Ainda assim, eu tento hoje diminuir a minha história quando eu vou contar para ele. Ainda conto com um pouquinho dos detalhes e tal, para ele sentir um pouco, mas eu já consigo enxugar bastante e ser um pouco mais objetivo. Também, por exemplo, nesse caso, desculpe, a gente usa uma coisa tão mórbida para usar como exemplo, mas, por exemplo, agora Debbie chega e fala, olha,
Eu vou fazer o seguinte, essa pessoa foi para o médico e tinha um diagnóstico meio complicado. Então, mas me deixe explicar como chegar. Então, eu sou mais calmo, ou seja, a gente precisa aprender como falar melhor um com o outro, que eu até aguentando mais detalhes, tentando prestar atenção e coisas assim. Esse demonstra amor e esse é um depósito na conta bancária emocional. Viu como essas coisas são ligadas? Eu vou tentar fazer bem rapidinho agora algumas dessas coisas. Quantos de vocês já leu esse livro ou sabe bem o conceito? Esse é um livro bem importante que trouxe mais ou menos um livro baseado no Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher como você mesmo, e a mulher trata o marido com todo respeito. Esse veio de eles fizeram uma pesquisa de 7.000 pessoas, perguntando essa pergunta. Quando você está em conflito com seu cônjuge, você se sente não amado ou desrespeitado? O que eles descobriram, 83% dos homens falam desrespeitados, 72% das mulheres falam não amados. Ou seja, esse veio de uma necessidade até interna que nós temos. Em geral, as pessoas, homens, se eles preferem, só pode ser amado ou respeitado, em geral, os homens falam, eu prefiro ser respeitado. Em geral, as mulheres querem ser amados. O fato dessa questão, por nós, é quase como perguntando a alguém, qual asa do avião você quer, lado direito ou esquerda? Sabe? A gente precisa dos dois, não é verdade? E existe o quê? Esse parafuso, às vezes, para baixo ou para cima, quando ela desrespeita ele às vezes não faz as coisas que demonstram amor, ela não se sente amado, ela dá mais desrespeito e o parafuso vai para baixo. Mas quando nós podemos inverter essa coisa, e eu posso expressar mais amor por ela, eu posso trabalhar nas coisas também que vai deixar ela me respeitar mais. Muitas vezes, quando tem desrespeito em casamento, eu vou falar, raramente é à toa. Muitas vezes, especialmente o homem, a gente tem uma tendência, às vezes, a fazer coisas criancícias. Às vezes, sabe, imaturas, reações, coisas assim. Não é porque a gente é ruim, mas normalmente é porque a gente não foi instruído bem. A gente não aprendeu princípios. Muitas vezes a gente tinha péssimos exemplos. Então, nós precisamos esforçar para trabalhar nesses áreas onde nós somos pessoas que é digno, que é fácil para nossa mulher a respeitar a gente. Quando nós fazemos isso, Debbie falou uma vez, ela falou, se você, qualquer homem, ama a esposa o jeito que Jesus amou a igreja e se entregou a vida dele por ela, ama nesse jeito, sabe? Vive como homem de integridade, não mente. Sabe? Trabalhar duro, sem desculpa, sabe? Serve na igreja, expressa o amor de Jesus por pessoas. Fazendo essas coisas com todo o seu coração, amando Deus com esforço, alma, todas essas coisas. Só essas coisas. Não existe mulher que não vai respeitar esse homem. Mas muitas vezes o homem quer chegar com aquele versículo, viu? Você precisa me respeitar. Sabe? Gente, é bem mais fácil para a gente ganhar respeito trabalhando nós do que exigir. Jovens, fecha os olhos. Ok. Quantos de vocês conhecem esse livro, 4 Temperamentos? Poxa. Quem sabe um dia, num contexto um pouco mais informal, a gente senta e a gente conversa, porque esse é mais comprido. Tim LaHaye, ele mais ou menos, ele falou que nós somos uma combinação de mais ou menos 4 temperamentos. A gente usa isso na nossa igreja, a gente fala muito sobre isso. Por quê? Porque esse ajuda para a gente entender a outra pessoa. Eu vou falar de uma maneira super rápido, mas
Só para dar uma água na boca que você vai comprar o livro e estudar essa coisa e depois a gente pode conversar mais sobre isso. Então, esses são os 4 temperamentos que Tim LaHaye usa. Tem outros sistemas, coisas assim. Esse é o que a gente usa por todo mundo falar a mesma linguagem na nossa igreja. Então, o colérico é uma pessoa... Então, normalmente, nós somos uma combinação de 2. Tem algumas pessoas, eu sou um pouco de 4. Escolhe 2 e trabalha nisso. Colérico é uma pessoa que normalmente quer fazer coisas do jeito dele. Ele sabe bem o que é a melhor maneira, ele quer fazer, ela quer fazer. É bem assim. Esses normalmente são líderes bem boas. Todo temperamento tem o que eles falam, qualidades e defeitos. Coisas positivas, coisas negativas. Coléricos, eles gostam de decisões. Puxa, eu amo decisões. Eu sou mais ou menos 50% colérico. Eu gosto de decisões. Eu gosto de problemas. Vem comigo com seus problemas, eu vou ajudar, porque eu gosto, eu tenho um ponto de vista, eu posso ajudar, eu gosto de resolver coisas assim, sabe? Então, esse é o colérico, é um dos temperamentos mais maravilhosos que existe, sabe? Mas, infelizmente, tem alguns outros temperamentos também. Fleumático. Fleumático é aquele pessoa que é tranquilo. Paz. Essa pessoa. Vamos fazer isso na maneira fácil. A maneira que não causa estresse. Na maneira que... Gente, eu lembro a primeira vez que a gente foi para a praia, Debbie e eu sou bem colérico, Debbie é bem fleumático. Então, eu já aprendi, mais ou menos, fala coisas meio mais assim. Então, eu falei, Debbie, então, amanhã, quando a gente acorda na praia, sabe, não é nem numa pressa. Eu quero saber só, mais ou menos, que horas a gente vai tomar café da manhã. Pode ser 11 horas para mim, tanto faz, 7 horas, tanto faz... Porque eu vou buscar pão, eu vou deixar as coisas bem certo assim. Eu não gosto tanto de pressão. É férias, não é? É engraçado porque, por mim, é férias, mas ela falou, você sempre quer fazer essa coisa, sabe? Saber que horas, coisas assim, sabe? É férias, feriado, sabe? É engraçado como uma coisa que não é estresse para o outro, deixa o outro bem estressado. Porque, por mim, eu levanto e eu penso, ok, então eu vou fazer um projeto, o que eu vou fazer essas horas, sabe? Porque eu não sei, e provavelmente, sabe o que vai acontecer? Debbie vai me acordar, cadê pão? Cadê café? Porque café não está pronto, sabe? Terceiro, é o melancólico. Melancólico é uma pessoa, normalmente artistas, músicos, pessoas bem detalhistas, pessoas que gostam de todas as coisas bem certinho, coisas assim, são melancólicos. Melancólicos, é interessante que essas pessoas prestam muita atenção nos detalhes. Eu tenho essa outra metade aqui, que Debbie não aprecia o suficiente também, né? E o outro é sanguíneo, ou seja, esse é a vida da festa. Essa pessoa que chega, deixa todo mundo é engraçado e todo mundo gosta. Sanguíneos, um dos defeitos dos sanguíneos, eles são super empolgados, todo mundo gosta de gastar tempo com eles, mas às vezes eles têm uma boa ideia e no próximo dia eles esquecem essa ideia. Eles quase não terminam nada que eles começam, sabe? Que vira um problema quando esse homem usa grande parte da grana da família para investir em pizzarias e outros negócios que quase nunca dá certo, porque eles são super empolgados por mais ou menos X tempo e depois eles esquecem e está pronto para a próxima coisas. Então, o que acontece? Cada um também tem uma maneira para recarregar as baterias, ok? Então,
Tem eu aqui, nesse lado, melancólico. Sabe como eles vão recarregar as baterias? Eu preciso de tempo sozinho, onde não tem pessoas. Eu com meus livros, estudando. Esse é maravilhoso, eu senti tão bem. E depois, se eu estou bem, eu posso ir junto com pessoas, coisas assim. Mas para recarregar as pilhas, realmente eu preciso de tempo sozinho. Debbie, que é mais sanguíneo lá em cima, sabe como ela vai recarregar as baterias? Pessoas. Ela precisa de pessoas. Sabe? Então, o que acontece? Essa pessoa que precisa de tempo junto com muitas pessoas, casa com essa pessoa que não tem tanta necessidade. E o que acontece? Normalmente, um casal entra, você precisa ser uma pessoa que gosta mais de pessoas. Você é um pastor. Ela já falou isso contigo, porque eu tenho um amigo que a esposa falou com ele, sabe? Então, e sabe que eu lembro uma época que eu estava estudando bastante e a família realmente estava pagando um alto preço. E ela chegou ao meu escritório e falou, agora chega. A gente vai para um lugar mais populoso que existe e a gente vai fazer isso. Então, a gente achou a nossa maneira de fazer coisas, ok? Esse é mais ou menos os 4 temperamentos. Vou falar bem rapidinho. Então, é uma pessoa pulando da cerca, 3 maneiras diferentes. Então, o que acontece é, quando tem em seu casamento, precisa achar soluções dos seus desafios. Eu lembro, Debbie e eu, a gente tinha muito problema. Lá nos Estados Unidos, o culto do domingo é da manhã. Então, quando você termina culto, ou vários cultos, você está pronto para sair para o almoço. Preciso ir para um lugar para comer. E eu sento no carro, Debbie, então, onde você quer comer? Qualquer lugar. Então, vamos lá por comida italiana. Não. Massa não. Tá, então comida chinesa. Não, também não. Mas onde você quer ir? Qualquer lugar. Gente, eu lembro um dia eu falei, Debbie, fala comigo o que eu quero e eu vou falar e você vai falar, então vamos lá, sabe? Então, eu lembro, chegou um momento que a coisa começou a ficar muito frustrante, sabe? Que é meio engraçado, mas no momento não era. Porque era chato, sabe? Eu morrendo de fome, estava pronto para ir para um restaurante e ela falando qualquer lugar, mas que realmente interpretado de todos os fios é lugar nenhuma. Adivinhar, sabe? Então, o que aconteceu? No começo eu fiquei frustrado. Mas depois eu aprendi, eu estava pensando mais sobre essas coisas de temperamentos. É um flemático. Flemáticos, pessoas que têm esse temperamento, não gostam de decisões. E quando eles tomam decisões, gostam de tomar uma decisão entre 2 coisas, não é entre 15. Então, e eles não gostam de confronto. Então, se eu fico nervoso, eu falo, Debbie, eles não gostam de pressão. Debbie, nós preciso comer hoje, sabe? Ou vamos aproveitar e chamar essa coisa de jejum, sabe? E ganhar pontos. Lá. Então, o que aconteceu? Eu calmei, eu pensei, então, Debbie precisa menos pressão, mais tempo, essas coisas. Então, eu fui para esses lugares, esses restaurantes, eu falei com a gerente, cara, preciso da sua ajuda para me salvar meu casamento. Você não tem um cardápio que eu posso levar comigo? E cada lugar que eu fui, eles me deram um cardápio. Eu coloquei todos os cardápios dentro da porta-luva. Então, quando eu estava indo para a igreja na parte da manhã, eu falava com Debbie, então, mais ou menos 5 horas, a gente vai comer almoço, mas não tem pressão, tá? Não, nem numa pressão, sabe? E falei, eu estava pensando italiano hoje, mas entre italiano ou McDonald's, eu tanto faz para mim, mas sabe que é assim, só. E às vezes, depois do culto, sabe, ainda tem, sei lá, 1 hora para sair. Falou, Debbie, você tem uma tendência para almoço, sabe? Mas não tem pressão nenhuma, sabe?
E ela chega no carro e a gente normalmente já sabe onde a gente está indo. E esse é como você resolve os problemas. Ou seja, a gente não está ficando brigando sobre as mesmas coisas. A gente achou muitas soluções trabalhando com temperamentos, homem e mulher, depósitos, coisas assim. Mais um teste para mostrar para vocês. É um sinal aí que é para mim terminar. Pode fazer manualmente? É possível. Próximo. Bem rapidinho. Tá. Então, o que aconteceu? É uma cena de três quadros. Então, a cara está sentando no chapéu desse cara. Esse cara viu, ficou assim e ficou bravo. Qual o temperamento? Vamos lá? Isso. Pode apertar. Colérico. Próximo. Mesma cena. A cara viu e toma chimarrão. É o quê? Fleumático. Próximo. A pessoa está analisando. É o quê? Melancólico. E o que você acha vai acontecer? Vamos... Aquele cara rindo, sabe? Então, sanguíneo. Ou seja, mesma situação, temperamentos diferentes, tendências diferentes. Quando a gente trabalha com essas coisas e cuida nessas coisas também, tem um resultado bom. Bem rapidinho, eu vou linguagem do amor. Quantos de vocês já leu esse livro? Me deixa, eu vou falar só conceito e a gente vai terminar. Linguagem do amor, mais ou menos, veio desse coisa. Por exemplo, vocês percebem, português não é a língua mais fácil para mim falar. Okay? Inglês é bem mais fácil. Okay? E porque esse é mais fácil, acho que aqui para frente eu vou só falar inglês. Oh, I feel so much better now. I'm so happy I speak English. There's few people that understand. Okay? Tem pessoas que entenderam um pouquinho, outras pessoas tudo, coisa assim, a vários níveis, coisa assim. A coisa importante é que eu sente bem falando a minha língua, porque se eu vou falar inglês, gente. Não, a coisa mais importante é que eu falo a língua de vocês. Não é verdade? Porque a gente está querendo entendimento. Linguagem de amor, obrigado. Veio desse conceito de Gary Chapman, que mais ou menos existe 5 linguagens de amor. Então, ele fala bem rapidinho, ele fala a qualidade de tempo, vou falar qualidade de tempo, formas de servir. Então, o que é a qualidade de tempo? Debbie e eu sentando no sofá, conversando assim, as crianças não estão assim, a televisão não está lá, e eu falando, ou com o telefone assim. Qualidade de tempo é gastando tempo assim. Servir, formas de servir. Lavando louça, depois da coisa, fazendo coisas por outro. Quando vocês gostam muito de qualidade de tempo, essa é uma coisa que vocês sentem amado quando alguém senta contigo e conversa. Quando vocês apreciam muito quando essas formas de serviço. Opa. Toque física. Tem algumas pessoas que se sentem bem amados. Gente, eu vou falar, eu não cresci com esse coisa, sabe? E Debbie, essa é uma das linguagens do amor dela, sabe? Então, eu até perguntei a ela, Debbie, como eu posso fazer isso de uma maneira mais nata, sabe? Coisa assim. Eu lembro, uma vez ela estava querendo para mim beijar ela mais em frente do pastor Tomás, sabe? Dos pais dela. Sabe, gente, eu vejo uma família, a cultura familiar, onde você não demonstra tanto afeto em frente de pessoas assim, sabe? Então, eu lembro a primeira vez, sabe, eu estava lá, porque eu falei, mas por quê? Eu quero por ele, sabe que você me ama. Sabe que me deixou meio bravo, sabe, pensando, esse é como eu vou provar isso? Não é óbvio em outras coisas, mas porque faz isso, sabe? Ele ama ela.
Sabe? Mas porque eu amo ela, eu beijei ela, coisa assim, eu estava demonstrando esse afeto, coisa assim. E foi bom. Palavras de afirmação, como palavras de afirmação, coisa assim. Ok? E presentes. Yes. Você vai dar o exemplo do casal que a gente conseguiu? A gente não tem, a gente pode falar exemplo ou a gente pode falar bem rapidinho? Então, a gente tinha um problema, por exemplo, se tinha um casal, ele estava com muito problemas. O que era? Pastor, esse marido, sabe, ele não me ama, ele realmente é um homem fria, coisa assim. Conversei, aí depois eu faço um janta por ele, eu falo, então, eu fiz esse janta, vamos sentar no sofá, vamos conversar, mais ou menos 15, 20 minutos, eu estou bem. E ele não faz isso, ele não consegue. Por quê? Ele precisa lavar a louça. Ele falou, pastor, eu fico nervoso, eu não consigo falar com alguém se tem louça e eu sei que a cozinha é sujo. Então, você viu como esse um sistema, ele provavelmente é bem melancólico, ou seja, gosta de coisas bem certinhas. Então, ele não está sentindo paz, não pode relaxar, por causa de uma coisa mais de temperamento. Mas também a linguagem do amor dele é o quê? Serviço, é bem isso. Então, o que aconteceu? Ele falou comigo, ele falou, pastor, sabe o que é? Eu amo ela, mas ela me trata ruim, ela acha que eu não amo ela. Sabe o que é? Eu não estou se exibindo, não estou falando nada, mas tem muita mulher que até tem ciúmes dela, que é o marido não faz nada dentro da casa. E sabe que ela não falta nada, ele limpa tudo, eu deixo a grama cortada, sabe? Eu faço tudo isso. E sabe que é? Ela ainda reclama porque eu não sento com ela lá no sofá fazendo nada. Então, e ela falou, sabe, pastor, por mim, essas coisas não são importantes. O que são importantes não é grama que tudo é mesmo o tamanho, sabe? O que é importante é nossos corações estão ligando pelo menos uma vez por dia. Quem não é certo? Então, o que a gente conversou? A gente explicou esse coisa da linguagem do amor. E a coisa, porque normalmente pessoas expressam a linguagem deles. E normalmente eles estão expressando o amor na linguagem dele, como eu falando com você em inglês. Então esse cara estava expressando em serviço. Quando eles aprenderam isso, o que ela fez? Ela começou a ajudar ele até lavando louça, deixando todas as coisas prontas mais rápido. Depois eles sentaram junto. E eu vou falar, transformou o casamento. Foi bem fácil para arrumar. Depois eles entenderam essas coisas. Então é bom, se você tem tempo, você não precisa comprar o livro, pode fazer teste online, tem artigos que falam sobre essas coisas, não precisam investir, mas é importante que vocês saibam dessas coisas. Yes? Eu só queria dizer assim, essas 5 linguagens de amor é uma coisa simples, mas ajuda tanto nos relacionamentos, em todos os relacionamentos, né? A gente usa isso, inclusive, até com os filhos, né? Eu lembro com nós temos 3 meninos, eles são muito diferentes um do outro, totalmente diferentes de temperamento, e a gente descobriu de linguagem de amor também. Então, por exemplo, o nosso filho mais velho, ele não gostava muito de toque físico, não sei por quem ele puxou, né? Que eu chegava assim, ele sempre fazia assim, tipo, sabe? Não gostava, ele só tolerava os meus beijos, assim, porque ele realmente não gostava. Mas ele, sim, chegava no fim do dia, assim, antes de dormir, ele sempre ia lá no nosso quarto, sentava na nossa cama e queria contar, falar sobre o dia dele, as ideias dele e as coisas, porque qualidade de tempo era a linguagem de amor dele. Então, ele tinha que ter aquele tempo conosco, onde a gente estava só prestando atenção nele, escutando ele falar, dando aquela atenção, assim, bem focada nele, né? E isso era muito importante para ele. Então, a gente começou assim a discernir isso.
Não que você nunca vai dar um abraço, um beijo, porque não é toque físico a linguagem dele, mas não é tão importante para ele. E presentes também não era tão importante. Então, essas outras linguagens não eram tão importantes, mas tempo de qualidade era importante. O nosso segundo filho, tempo de qualidade, sim, mas ele é muito toque físico. E ele gosta, quando vai assistir um filme, alguma coisa, ele gosta de ficar bem pertinho, bem juntinho, sabe? Bem assim. Ele fica assim o tempo inteiro. Ok, tá bom, tá bom. Porque ele é toque físico. Ele precisa, faz um cafuné, sabe? Ele todo assim, né? Ele ama toque físico. E o nosso caçula, ele foi um pouquinho mais difícil da gente assim descobrir o que era a linguagem de amor dele. Mas eu lembro assim, ele sempre dizia assim, mãe, faz o leitinho para mim, faz o meu Nescau. Daí eu ia fazer o Nescau. Mas chegou uma hora que eu pensei assim, esse menino está ficando muito folgado. Né? Eu não quero criar meninos preguiçosos, né? Eles precisam ter responsabilidade. Só que, daí, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, será que formas de servir não é a linguagem de amor dele? Daí eu fiquei assim, se eu ficar fazendo esse calzinho dele, ele vai ficar muito acomodado, o dia que casar, põe os pés para cima. Ô, mulher, cadê meu café? Cadê meu não sei, né? Eu falei, não quero criar um menino assim. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que ele se sentisse amado, se formas de servir era a linguagem de amor dele. Então, eu falei, ai, Deus, me dá sabedoria. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer, eu falei, filho, a mãe vai fazer um Nescauzinho para você, mas faz assim, você vai lá, pega o leite, pega o copo, pega o Nescau, pega todas as coisas e deixa em cima ali do balcão. Quando tudo estiver lá, eu vou lá e faço o Nescau para você, tá? Então, ele ia, ele pegava... Gente, era só ele colocar o leite, misturar e tomar. Mas ele não fazia, ele esperava eu chegar, fazer, né? Porque ele sentia amado quando eu fazia o Nescauzinho dele, entende? Então, assim, mas a gente tem que ter esse discernimento de saber amar e, ao mesmo tempo, saber educar. No caso dele, especificamente, porque eu não queria criar um menino preguiçoso. Né? Então, assim, é importante a gente saber como se relacionar com os outros. E dentro da família, de estar sabendo suprir a necessidade emocional. E até dentro da igreja, quando a gente vai descobrindo a linguagem de amor um do outro, como é gostoso, por exemplo, quando chega a época de aniversário de alguém, se palavras de afirmação é a linguagem dela, você escreve lá no Facebook dela, uma declaração super legal e tal, e ela vai se sentir muito amada. Agora, se presentes você vai lembrar, não precisa ser uma coisa cara, mas você vai dar um negocinho para ela, ou faz um docinho, ou leva uma coisa assim, a pessoa vai se sentir tão amada. Então, a gente pode aprender a amar uns aos outros de formas melhores, se a gente começar a descobrir quais são as linguagens de cada um. Amém? Use esse tempo, quando você está voltando para sua casa, se você tem filhos, pergunte a eles qual desses 5... Faz perguntas que ajudam a descobrir, porque uma vez a gente sabe, por exemplo, quando eu sabia bem a palavra, tempo de qualidade era da Debbie, eu gastei mais tempo sentando e falando com ela. Então, gente, amanhã à noite a gente vai conversar sobre... Então, hoje à noite a gente falou sobre sistemas, onde veio esses problemas, a gente pode arrumar, coisas assim. Mas como arrumar esses problemas, a gente vai falar um pouco amanhã. Então, eu vou tratar mais ou menos, dar alguns princípios, algumas chaves, ferramentas, como a gente pode resolver até problemas. Depois a gente identificou, depois a gente fala, está nessa área, o que a gente vai fazer. E domingo a gente vai ajuntar todas essas coisas e vai ter um tempo bem, bem bom. Amém? Vamos ficar em pé. Eu vou orar.